Fala, torcedor mineiro, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar aí das possíveis contratações do Botafogo para suprir a vaga do Bastos. Bom, se você ainda não é um dos nossos inscritos, eu peço que você se inscreva no nosso canal, também curta esse vídeo, compartilhe, nos ajude aí a crescer cada dia mais aqui no nosso canal, né? O canal Elton BRF, para falar mais e mais do Botafogo. Vamos para o Bastos. Bastos, vocês sabem, né? Está lesionado, há sinalizações que poderá fazer uma cirurgia no joelho e ficar fora aí por alguns meses, né? Estão dizendo 2 meses pelo menos. Caso isso aconteça, o Bastos ficaria fora dos campos e das competições. O Botafogo, então, foi ao mercado tentando buscar jogadores para suprir a vaga do Bastos, né? Uma vez que hoje o Jair é quem está ocupando, né, sendo titular, Jair contratado junto ao Santos, jogador que tem sido titular aí nas partidas, tem indo muito bem, diga-se de passagem, jogador que vai se destacar e está se destacando no Botafogo, teve umas dificuldades aí em algumas partidas, mas no geral não comprometeu, joga bem, mas a gente sabe que os campeonatos são longos e precisamos então de jogadores que possam suprir a vaga do Vasco, que possam ser reservas, né, imediatos aí caso haja algum problema. Então o Botafogo buscou, né, junto ao Palmeiras, né, o Naves, jogador que não está sendo aproveitado pelo Abel Ferreira, né, pelo técnico do Palmeiras, o Gustavo Martins do Grêmio também, o Botafogo buscou contratar esse jogador, e o Abner do Juventude. Então, 3 jogadores da janela nacional, né, que poderiam vir para o Botafogo. Então, nós não temos nada fechado, há dificuldades para a negociação, o Botafogo fez oferta para o Naves, pode ser que consiga fechar até as últimas horas, né, da janela, uma vez que a janela fecha agora dia 11, e só que o Palmeiras tem dificuldade, né? Mas a gente já viu o Botafogo fechar com jogadores nos minutos finais, né, nas horas finais ali das janelas anteriores, então a esperança ainda do Botafogo suprir essa necessidade contratando esses jogadores que a gente acabou de falar. Um desses jogadores, o Naves, seria a opção mais, vamos dizer assim, desejada, tá certo? A situação não é dada como encerrada, como eu falei, né? Possibilidades ainda a gente ter possíveis contratações em relação à zaga, né? A vaga para a zaga, um desses três podem ser escolhidos, pode ser escolhido, né? Mas a questão é que caso a gente não tenha uma contratação aí para ser reserva do Jair, o Botafogo pode buscar um jogador dentro do elenco para tapar esse buraco, né? A gente sabe que o Barbosa, Danilo Barbosa, já atuou na vaga de zagueiro, pode ser utilizado, ele está voltando agora para os campos, né? Está voltando agora para os treinos, mas também a gente tem lá na base, né? Jogador que foi aproveitado pelo Campeonato Carioca. O Serafim, de 20 anos, pode ser que ajude em alguns jogos. O Botafogo também contratou Davi Ricardo, contratado aí do Ceará, pode ser utilizado também, mas a prioridade dele é pela esquerda, né? Então isso automaticamente leva a gente a acreditar que ele é o banco do Barbosa e não do Bastos, tá? Então isso pode ser complicador. Além disso, tem o Newton, né, que já jogou também como zagueiro, pode ser utilizado bem, mas seria uma forma mais improvisada, né? Mas caso a gente não tenha contratação de jogadores, há a possibilidade desses jogadores entrarem na vaga aí do Barbosa, né, sendo reservas do Jair. Então o Botafogo tem uma sequência bastante pesada, né, no mês de abril, por isso que a gente está preocupado com essas substituições, com essa reposição de jogadores, né? O Botafogo pega agora o Bragantino pelo Brasileirão fora de casa, às 4 horas, agora no sábado. Na quarta-feira tem um jogo também importante pelo Brasileirão em casa, no Newton Santos, às 18h30. 18h30. Sei, trabalhador pensa assim, vai ver se é hora de jogo na quarta-feira, no meio de semana, mas foi a única possibilidade que o Botafogo encontrou para poder jogar no Newton Santos, uma vez que o Newton Santos vai ter uma, um show, né, lá no dia 17, o Botafogo precisava alterar a data ou se não alterar o local de jogo. Alterar o local de jogo a gente sabe que em campeonatos assim não é muito bom, é bom que a gente jogue em casa, e aí o Botafogo colocou essa partida para 18h30 no Newton Santos, tá? PM liberou, uma vez que tem um jogo também do Flamengo no Maracanã, a gente já falou isso aqui em outras partidas. Na sequência ele tem o Atlético Mineiro, o Botafogo sai para buscar o Atlético Mineiro, né, para jogar com o Atlético Mineiro, e depois a gente vem para Libertadores, numa quarta-feira, 23, quer dizer, vai lá encarar o Estudiantes às 9h30. Depois aí na sequência tem o Fluminense e novamente é, um jogo aí de uma Copa, né, que é a Copa do Brasil contra o Capital, né, que é um time
do Distrito Federal, em Brasília. O Botafogo vai receber o Capital em casa pela Copa do Brasil. E a gente depois vai falar bastante desse jogo aqui ainda, do Capital, né? Entender bem que time é esse, já que muitas vezes a gente não conhece os times menores que vêm disputar na Copa do Brasil. A gente pode depois, né, nos próximos vídeos aí, destrinchar um pouco mais nessa estreia do Botafogo na Copa do Brasil, tá certo? Então, nós temos essa questão, né, de colocar a contratação de jogadores para suprir a vaga do Bastos, e o Botafogo tem essa possibilidade, né? A princípio, a gente sabe que está difícil de acontecer, mas pode ser que venha, né, para o Botafogo o jogador do Palmeiras, tá? O Naves poderia então aceitar a proposta do Botafogo para vir jogar no Botafogo, com a obrigação depois, né, vem por empréstimo, mas com a obrigação depois do Botafogo contratá-lo por definitivo, tá? Então, a gente já tem jornalistas falando aí que tá basicamente certo, né? Mas a gente espera que aconteça, então a gente não vai afirmar nesse vídeo, mas já tá vendo aí, por exemplo, o jornalista Jorge Nicola dizendo, né, que o Botafogo já está se acertando, com o defensor, mas quem é que está dificultando é o Palmeiras. O Palmeiras é que está segurando isso daí. Então, a gente espera que o Botafogo consiga, então, se acertar com o Palmeiras para trazer esse jogador. Seria de suma importância para a nossa temporada, tá certo? Então, eu fico por aqui. Se você não é nosso seguidor aqui, não é nosso parceiro aqui no nosso canal, eu peço que venha seguir nosso canal, curtir nosso vídeo, compartilhar, né, para ajudar nosso canal a crescer, né? Quem for irmão de camisa, dá aquela moral, é de graça, tá certo? Então, eu peço você que curta o nosso vídeo, compartilhe e siga o nosso canal. Mais uma vez, é de graça, dá aquela moral pro irmão de camisa e vamos que vamos. Até a próxima.